Olá, boa noite. Oi, Dani, boa noite. Como de costume, né? Nós vamos esperar um pouquinho o pessoal entrando, né? E enquanto isso eu vou introduzindo aqui. Eu coloquei ali já que a live sobre o livro Missionários da Luz, mas vou colocar aqui também nos comentários. Hoje eu não vou esquecer, Dani. Então, gente, só para recapitular as lives anteriores, né? Hoje nós vamos falar desse livro aqui, Missionários da Luz, que é o terceiro livro da coleção A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. E antes de falar sobre ele, né, a intenção dessas lives, às quintas-feiras, às 10 horas da noite, são para indicar livros, direcionar os estudos, né? Boa noite, Cristina. Então, para direcionar os estudos espíritas, para quem está começando ou para quem tem alguma dúvida. Então, sugestões de orientação de organização dos estudos espíritas. Como eu disse nas lives passadas, a primeira eu trouxe uma reflexão do livro do Leon Denis, falando do nosso papel diante do conhecimento espírita que nós temos tido. Na segunda live, eu trouxe as obras fundamentais do Espiritismo, que são as obras básicas, o Pentateuco de Kardec, as 5 obras básicas. E daí depois eu já comecei a trazer os livros da coleção de André Luiz. Essa coleção é composta por 13 livros. Nós já falamos do primeiro livro, Nosso Lar, do segundo livro, Os Mensageiros, e hoje nós vamos falar do terceiro livro, que é Os Missionários da Luz. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui na hora. Falta um minutinho. Então, essa série, ela vai sendo amadurecida, né? Então, o Nosso Lar mostra o André Luiz, em resumo, chegando à colônia espiritual Nosso Lar depois de ser resgatado do umbral, em condições deploráveis, e contando, narrando pra gente como é que foi essa nova vida dele lá no plano espiritual. Já nos Mensageiros, a gente vê o André Luiz um pouco mais amadurecido, mais preocupado em servir, e não aquele André Luiz mais preocupado com si mesmo do livro Nosso Lar. Então a gente já vê o André Luiz mais amadurecido aí na segunda obra, Os Mensageiros, que narra uma semana de trabalhos, né, dos benfeitores, dos mensageiros do bem, aqui na crosta terrestre, em programas de auxílio, de socorro a nós encarnados. E aí, já no terceiro livro, Missionários da Luz, que é esse aqui, que nós vamos falar hoje, já narra o André Luiz acompanhando um benfeitor espiritual chamado Alexandre. O que nós vamos ver em comum nos livros da série de André Luiz é que em cada livro ele vai acompanhar um benfeitor espiritual, né, em atividades diversas com o objetivo de aprender como é que funcionam os trabalhos, né? O André Luiz, ele tem um instinto científico de pesquisa muito grande, então ele é muito interessado, e então todas as oportunidades que ele tem de aprender ele aproveita muito. E nos Missionários da Luz, né, no livro Os Mensageiros, ou melhor, no livro Nosso Lar, nós vemos como o benfeitor dele o Clarencio. No livro Os Mensageiros, o benfeitor é o Aniceto. E no livro Missionários da Luz, o benfeitor que o André Luiz vai acompanhar é o Alexandre. E qual que é o foco principal desse livro? Tratar a mediunidade, como que funcionam os bastidores das reuniões mediúnicas que acontecem aqui na Terra.
como que a espiritualidade se organiza para orientar, para proteger as reuniões mediúnicas que acontecem nas casas espíritas. E no meio do caminho, né, embora o assunto geral seja a respeito da mediunidade, ele vai trazer alguns assuntos muito interessantes, como por exemplo, sobre a reencarnação, que nós vamos falar aí ao longo da live. Vamos ver quem está entrando aqui. Boa noite, Murilo, que bom te ver aí. Você conseguiu ficar acordado, né? Boa noite, Ricardo. Tiago, boa noite. Todo o pessoal aí, nossos amigos que estão sempre aí, muito boa noite, sejam muito bem-vindos. Né? Gratidão pela presença e que nossa troca nessa noite possa ser enriquecedora para todos nós, né? Então vamos lá. Esse livro, antes de começar, eu gostaria de relembrar algo que eu disse antes de começar a falar do primeiro livro Nosso Lar, que é sobre o livro Testemunhos de Chico Xavier, em que a Sueli Calda Schubert analisa as cartas que o Chico Xavier trocava com o presidente da FEB na época dele. E nessas cartas ele narra como que foram os bastidores, né, da psicografia da coleção A Vida no Mundo Espiritual. Então, para quem já participa desde o início já sabe, André Luiz ficou do lado do Chico Xavier durante 2 anos para se ambientar com o Chico Xavier e poder ditar essas obras, né, com mais facilidade. E aí, depois desses 2 anos, né, tendo convivência ali diária com o Chico Xavier, ele começou a ditar as obras para o Chico sob a supervisão de Emmanuel e Dr. Bezerra de Menezes, fora as outras entidades superiores, né, que também gerenciavam e direcionavam toda essa tarefa. E aí, nesse livro Testemunhos do Chico, ele narra um episódio que fala especialmente desse livro Missionários da Luz, que o Chico Xavier, ele recebia o André Luiz frequentemente, todos os dias, para ir recebendo os livros, né, da coleção. Só que em determinado dia, o André Luiz não apareceu. Então, o Chico Xavier ficou sem saber, né? Uai, o que será que aconteceu que o André Luiz não apareceu? Será que aconteceu alguma coisa e tal? E aí ele perguntou para o Emmanuel o que havia acontecido, porque tinha tido aquela pausa nas atividades, né, da psicografia dos livros. E aí Emmanuel fala para ele que os espíritos superiores tiveram que se reunir quando da psicografia exatamente desse livro, Missionários da Luz, para chegarem a uma conclusão, estudarem quais as teses que o André Luiz poderia trazer nesse livro e quais as teses ele não poderia trazer. Porque, como nós sabemos, os conhecimentos em geral, religiosos em geral e espíritas não seria diferente, eles são trazidos progressivamente de acordo com o nosso amadurecimento. E essa coleção espiritual é a mesma coisa. Quando elas chegaram até nós, houve muita desconfiança, porque eram obras com o objetivo de despertamento, que a primeiro momento ali todo mundo desconfiou, achou que era fantasia, que era criação do Chico Xavier, que imagina que existe uma vida quase parecida com a aqui da Terra, lá do outro lado. Então houve muita desconfiança e ainda hoje há essa desconfiança. Então eles precisavam estudar direitinho o que nós já estávamos ali preparados para entender. Até porque, até nesse livro mesmo ele fala, em outros também, para determinadas situações faltam termos específicos para trazer as vivências que André Luiz tinha do lado de lá e em Socorro aqui na Terra, para que a gente pudesse entender. Então, isso eu achei bem bacana, né? Então, quer dizer que por trás aí da psicografia de um livro, tem todo um aparato, tem toda uma proteção mesmo da espiritualidade superior, que estuda com muita antecedência, sem precipitação, aquilo que pode chegar até nós. Então, que nós possamos saber de antemão, lendo esse livro, que tem muita coisa aqui que não foi dita,
Porque embora esse livro seja riquíssimo, ele contém tudo aquilo que nós compreendemos hoje em dia, com a maturidade que nós temos. Ele ainda é um livro atual, mesmo tendo sido escrito no início do século XX. Então, isso é muito importante, né, para a gente compreender que aqui não encerra o assunto em si. Esse livro, ele é dividido em 20 capítulos, né, e o tema principal dele é a mediunidade, em que ele vai acompanhar o Alexandre, esse benfeitor, que é um espírito evoluído, e em atividades, né, nas casas espíritas, acompanhando atividades mediúnicas. E no meio do caminho aí do livro tem um caso de reencarnação, que nós vamos chegar lá. E o que eu gostaria de comentar hoje com vocês, eu não sei quem aqui participa ou já participou de reuniões mediúnicas. André Luiz nos narra aqui logo nos primeiros capítulos, acompanhando o Alexandre em reuniões mediúnicas, como que nós encarnados chegamos para as reuniões mediúnicas, muitas vezes despreparados, mentalmente, materialmente falando, através de alimentação, pensamentos, né? E outras viciações que nós não conseguimos controlar nem mesmo no dia das reuniões mediúnicas. Então, o que acontece? Então, significa dizer o quê? Para a gente frequentar uma reunião mediúnica, a gente precisa fazer um preparo, e aí eu trago um outro livro complementar a esse, que se chama Desobsessão, também do André Luiz, não faz parte dessa coleção, mas eu lia, principalmente quando eu frequentava a reunião mediúnica, que ele traz, vamos dizer assim, um catálogo com as recomendações para todos os trabalhadores de reunião mediúnica se prepararem convenientemente e não darem tanto trabalho para a espiritualidade. Porque ele narra aqui pra gente, nesses capítulos, como é difícil o trabalho dos benfeitores espirituais para prepararem uma reunião mediúnica. Então não é simplesmente você chegar na casa espírita, para quem já participou sabe mais ou menos como é que funciona. Não é simplesmente a gente chegar na casa espírita e esperar as manifestações. Não é assim. Tem que ter todo um preparo. Porque se a gente não se prepara, o trabalho que a espiritualidade vai ter para manter, né, o ambiente ali saudável é muito maior. Então aqui ele narra casos de glutonaria, ou seja, pessoas que comem muito. Aí narra lá falando o que acontece quando uma pessoa come muito, ela tem o vício de comer muito. Então, quando ela vai participar de uma reunião mediúnica, como que está o organismo dela naquele momento? Atrapalha? Ou não tem nada a ver? O que uma pessoa que está numa reunião mediúnica comer de diferente pode atrapalhar ou não? Isso ele vai explicar no livro. Outra coisa, bebidas alcoólicas. Ele narra pessoas que bebem e vão para a reunião mediúnica. Qual que é o efeito disso numa reunião mediúnica? Outra coisa, pessoas viciadas em sexo, que são os casos aqui que ele narra no livro. O que acontece? Como é o corpo perispiritual daquela pessoa que aparentemente para a medicina do mundo é saudável? Numa reunião mediúnica, ela contribui ou ela atrapalha? O que acontece? Tendo esse tipo de pessoas com grandes viciações, com pensamentos conturbados em uma reunião mediúnica, elas são ajudantes ou acabam que atrapalham ali o andamento de uma reunião mediúnica? Então, tudo isso ali ele vai narrar no livro. Vai trazer assuntos como vampirismo, né? Eu não sei se vocês já estudaram o assunto, né? Vampirismo. Só dar uma olhada aqui para ver se tem mais algum comentário, gente. Senão eu vou me perdendo aqui. Oi, Dani, boa noite. Boa noite, Ari. Que coisa boa você tá aí. Ô, Dani, eu tô sobre a prece, eu vou fazer no final. A prece, tá? A Vanessa tá dando boa noite, Gabizinha entrou. Então, muito boa noite a todos os nossos amigos. A Dani tá comentando que o Leandro fez o estudo desse livro com o nosso amigo Luiz Fernando. Foi excelente. O livro Missionários da Luz. Depois você comenta. O Samurai Espírita, o Gleison tá aí presente. Boa noite. Então, continuando, né?
Aí, nesse assunto que é a mediunidade, o que o André Luiz vai aprender ali? Ele vai aprender, então, a influência de nós reencarnados em uma reunião mediúnica, qual que é a postura que nós devemos ter. Eu até acredito que o André Luiz, acompanhando Alexandre, ele foi tirando as conclusões, percebendo e aprendendo com esse benfeitor espiritual qual que seria a conduta ideal para que a gente pudesse frequentar uma reunião mediúnica sendo um apoio tanto para os espíritos sofredores quanto para não ser um peso para os espíritos, né, que estão ali organizando as reuniões mediúnicas. Então, ele vai trazer esses assuntos, vai trazer também a respeito do vampirismo, né, das más influências, do poder da oração. E nesses casos que ele vai narrar, alguns são muito interessantes. Na verdade, esse livro é lindo, né? Esse livro é cheio de lições. Inclusive, Alexandre, as falas dele são tão tocantes que dá vontade da gente ir ali anotando todas as frases que ele fala, todas as lições, de tão profundas que são. Então, realmente é um livro muito profundo, muito bonito. E são casos muito práticos, muito próximos a nós. Então, chama muita atenção. Uma coisa que eu esqueci de falar no começo. O André Luiz, ele trabalhava, né, não sei como é que tá a situação dele hoje em dia, mas ele trabalhava na colônia Nosso Lar. E nos momentos de descanso dele é que ele acompanhava o Alexandre. Aí aqui não narra muito bem como eles se conheceram, mas narra que todas as oportunidades que o André Luiz tinha de descanso no trabalho que ele assumiu na colônia Nosso Lar, é que ele acompanhava o Alexandre para poder aprender assuntos novos, né? Da mesma forma que ele se apresentou no livro Os Mensageiros, para acompanhar os mensageiros do bem, para poder aprender. Nós vemos o André Luiz sempre ali muito interessado em aprender, em conquistar uma posição espiritual mais avantajada no sentido de evolução, de ir aparando as suas arestas, né? De ir se melhorando. Então a gente vai vendo essa evolução dele ao longo dos livros. Um caso muito interessante aqui, que também eu li, deixa eu só dar uma passadinha aqui para ver se tem alguma observação que eu fiz para eu não esquecer. Fala sobre a importância da epífise, que aí o André Luiz ele fica até bastante surpreso, porque o André Luiz ele foi médico aqui na Terra. E os médicos não veem a importância da epífise, a importância que ela tem, né? Só que a epífise é a glândula da vida espiritual. Então, o Alexandre narra de uma forma belíssima e exemplificando através de uma reunião mediúnica como que a epífise funciona nos médiuns ostensivos e naqueles que não são médiuns. Quer dizer, todos nós somos médiuns, né? Mas médiuns ostensivos. Mostrando a diferença da epífise de um para o outro, como que ela funciona. Então, isso é muito interessante, ele explicando aqui a função essencial dessa glândula, que é muito pouco estudada, né, pelos encarnados, né. Outra coisa interessantíssima que também foi um caso de uma mulher, de uma pessoa que casou-se com uma pessoa, essa pessoa suicidou-se misteriosamente. Aí ela casou com um amigo desse ex-namorado, quer dizer, ela não casou, ela namorava um rapaz, era noiva desse rapaz, gostava dele, e aí misteriosamente ele se suicidou. Aí ela casou com um amigo dele, e aí teve filho, né, teve uma vida normal, e de repente esse amigo suicidou. Essa moça, né, essa viúva, muito desesperada, porque é a segunda pessoa que ela gostava que tinha suicidado em ocasiões misteriosas, ela, através de uma oração fervorosa, ela pediu ajuda, um esclarecimento da espiritualidade, a fim de que ela tivesse seu coração acalmado e pudesse seguir sua vida. E aí vai mostrar pra gente o poder que tem uma oração sincera. Então, às vezes a gente faz uma oração e acha que não, que talvez ninguém vai nem ouvir, né, a nossa oração, mas não. No livro mostra como que a espiritualidade, ela se movimenta para ajudar nós, espíritos reencarnados, muitas vezes sofredores. E aí, os amigos espirituais da equipe do Alexandre e André Luiz vão investigar aí o que aconteceu, e é uma grande surpresa o que acontece, a gente nem espera
que tenha esse desfecho. Eu não vou contar porque eu sei que tem gente aqui que ainda não leu, né? Deixa eu só dar uma olhada aqui. O Murilo tá falando que o vampirismo é pesado. Realmente é muito pesado. E, infelizmente, muitas pessoas que desencarnam em situações que não têm merecimento, né? De desencarnar com o amparo, com o socorro dos amigos espirituais, elas ficam na mão de espíritos também sofredores, muitas vezes maus, que abusam aí dessas pessoas que desencarnam sem amparo, e aí eles vão sugar mesmo as energias vitais restantes daquela pessoa que desencarnou sem nenhum preparo. Por isso a importância da preparação espiritual para a gente ter uma desencarnação e a entrada na vida verdadeira com mais tranquilidade. A Dani tá falando, não, o livro Desobsessão. Pois é, Dani, eu, quando eu participava da reunião mediúnica, eu tinha vontade de falar para as pessoas, gente, leiam, porque a gente vê muito despreparo ainda. E às vezes não é por maldade, às vezes a pessoa acha que a mediunidade é simplesmente um fenômeno de comunicação. Só que não é assim. E esses livros estão aí justamente para despertamento, para a gente entender como funcionam as coisas e agir de acordo. E isso fica muito claro aqui. Como que a nossa atitude numa reunião mediúnica é importante para o sucesso, para o bom desempenho, né? Para que os espíritos possam ter mais facilidades para poder se comunicar conosco, para poder nos enviar mensagens, avisos que o que a gente quer muitas vezes, mas a gente não se prepara. Outra coisa sobre a mediunidade que fala aqui é que muita gente, isso é verdade, ficam ansiosas para desenvolver a mediunidade. Então, e isso é fato. Se você vai numa reunião mediúnica de estudos, por exemplo, uma casa espírita, igual lá a casa espírita que eu frequento, tem os estudos às quartas-feiras das obras básicas. Às vezes, quando você anuncia esse estudo, enche de pessoas, enche de gente. Mas aí vai vendo como é que o estudo não é assim. É um estudo mais de meditação, de dedicação, não é aquela coisa prazerosa igual você lê um romance. Muita gente sai, né, e não persevera nos estudos. Mas quando a casa abre uma reunião de mediunidade, de desenvolvimento de mediunidade, fica lotado os grupos. Eu não sei se com vocês é assim, mas em todo lugar é assim, né? Então, as pessoas estão muito interessadas em desenvolver a mediunidade. Eu acho que eu sou médium, então eu vou começar a frequentar os estudos da casa para poder aperfeiçoar minha mediunidade, para despertar minha mediunidade. E aqui no livro nos traz lições preciosíssimas sobre aperfeiçoe-se primeiro como um espírito reencarnado que precisa se aprimorar moralmente, interiormente, né? Porque como que a gente quer ter esse intercâmbio com a espiritualidade muitas vezes inferior, sofredora, e dar conselhos, ajudar, se a gente não consegue sequer nos ajudarmos, né? A gente não consegue se ajudar assim sempre, às vezes a gente tá mal, desesperado. Então, pra gente ajudar o outro, a gente tem que primeiro estar equilibrado. A Dani tá comentando aqui, quando participei da mediúnica, estudamos anteriormente o livro dos médiuns e durante alternamos quinzenalmente o livro Desobsessão. Quando começa a ficar trabalhoso, muitos desistem, infelizmente. E é verdade, é assim que acontece mesmo. É até uma regra, né? Assim, as pessoas começam empolgadas e aí vão desistindo ao longo do caminho. Então, esse livro vai nos mostrar ali como que é importante a preparação. Esse livro Desobsessão é um livro, assim, que junto com o livro dos médiuns, que é essencial para quem participa de reunião mediúnica ou quer conhecer ou desenvolver a mediunidade, tem que conhecer a fundo, para poder se preparar bem. E não se preparar com relação aos conhecimentos materiais, mas se preparar moralmente, tentar ir lutando contra suas más tendências, enfim. Então, aqui ele mostra como que essas pessoas, inclusive nesse caso de pessoas que comem muito, que bebem muito e tudo, e chegam no centro e ficam decepcionadas porque não conseguem desenvolver a mediunidade. Mas elas não estão preparadas ainda, na verdade, elas são doentes espirituais.
Então, como é que elas primeiro têm que resolver esses problemas, né? Que elas têm, como a pessoa que é gulosa, ou a pessoa que é alcoólatra, ou a pessoa que é viciada em sexo, tem que tentar resolver esses problemas para depois pensar em desenvolver a mediunidade e ser um médium, né? E até porque nas reuniões mediúnicas, muitas vezes as pessoas estão mais preocupadas em verem os fenômenos, e isso fala muito aqui no livro. Mas o que nós vemos, na maioria das vezes, tanto quando eu participava da reunião mediúnica, quanto lendo os livros, é que os centros espíritas, as reuniões mediúnicas, são praticamente prontos-socorros. Então a gente vê muita entidade sofredora, suicidas, pessoas que nem sabem que desencarnaram. Então, assim, para você lidar com toda aquela energia, você tem sim que ter um preparo, né? Então, para as pessoas que querem desenvolver a mediunidade, fica esse recado e essa indicação de ler esse livro. Aí tem esse caso que eu contei para vocês, né, da viúva, que teve um desfecho aí bem inesperado, uma coisa que na verdade eu não esperava, mas mostrando também que a espiritualidade, que Deus, a bondade divina é tão grande que ela permite que a espiritualidade trabalhe de forma que console tanto aqueles que vão quanto aqueles que ficam, né? Vamos ver o que mais que fala aqui no livro. Gente, que é tanta coisa. Também narra as questões das reuniões de materialização, que são diferentes das reuniões mediúnicas comuns. Nas reuniões de materialização, o preparo tem que ser muito maior, né? Lá, por exemplo, porque numa reunião comum é permitido que as pessoas que comem muito, ou que bebem muito, ou que têm hábitos mentais menos saudáveis entrem, porque de certa forma, mesmo que elas sejam isoladas, elas vão receber um socorro. Já nas reuniões de materialização, isso não pode acontecer, porque se chega alguém desequilibrado, que é o caso que acontece aqui no livro, ele atrapalha grandemente o fluxo da reunião, porque os fluidos ali precisam estar limpos, precisam estar bem, em perfeito estado de saúde, para que a materialização não interfira na saúde do médium, que vai realizar o médium doador, e também do espírito. Explica como é que funciona, se aquela pessoa, se o materializado a gente pode tocar ou não, aí faz lembrar daquela passagem de Jesus, né? Quando ele apareceu, por que não podia tocar nele. Então tudo isso explica aqui, é muito bacana, né? Então, em termos gerais, esse livro vai narrar vários casos que acontecem nas reuniões mediúnicas e por trás delas, os familiares, das pessoas que vão tranquilamente para uma reunião mediúnica com o consentimento da família, para aquelas outras que têm como obstáculos próprios familiares, né? A Dani comentou aqui, ó. O preparo no dia da mediúnica deve ser desde o despertar, trabalho realmente de muita dedicação. O dirigente da nossa casa espírita era muito exigente, inclusive com o horário. Realmente, e no livro Desobsessão mesmo fala, né? Qual que deve ser a nossa postura durante a semana, mas principalmente durante o dia da mediúnica, com relação à carne, né? Se de não comer carne, você ter uma alimentação mais frugal, porque aqui também narra como quando você come muito, que você chega, se você é médium ostensivo principalmente, os espíritos vão ter que manejar todo um procedimento de digestão antecipada para que você consiga manter como um instrumento capaz de receber, né, as comunicações. Então isso já é um trabalho a mais. Então tudo que a gente puder fazer sendo consciente do nosso papel, né, lúcidos e com tantas informações, mais sadia e mais proveitosa vão ser as reuniões mediúnicas. Então, aqui abrange grande parte das reuniões mediúnicas, alguns socorros que o André Luiz prestou junto com o Alexandre, né? Fala também de reuniões que foram feitas no plano espiritual, de orientação de espíritos que estão reencarnados, mas que vão nessas reuniões em desdobramento pelo sono, para terem, para serem objetos assim de conselhos, né, de Alexandre e das outras entidades superiores, de como elas devem se portar no dia a dia, ajudando na resolução de problemas pessoais, enfim.
Então, mostrando que a equipe mediúnica ela é amplamente amparada mesmo, mas lembrando aqui uma coisa, é que em nenhum momento os espíritos superiores, eles não criticam, né? Então, a crítica vem da gente, que a gente também tem que evitar. Mas os espíritos superiores, eles buscam sempre entender as nossas fraquezas. Então, a gente estuda, sabe que não é aconselhável, mas se a gente, para aquelas pessoas que não estão preparadas e que não estudam, mas que chegam na reunião mediúnica daquela forma mesmo despreparada, eles não condenam, eles enxergam aquelas pessoas como crianças infantis que ainda precisam, né, aprender e evoluir ali nos seus conhecimentos. Então, eles têm toda a paciência do mundo com a gente, com as nossas imperfeições. Mas se chegam essas informações até nós, é para a gente poder também aprender. Porque enquanto a gente está na sombra, tudo bem, mas o que a gente prefere, andar na sombra ou andar na luz? Né? E a partir do momento que a gente começa a andar na luz, a nossa responsabilidade também aumenta. E se a gente tem conhecimento de tudo isso, e a gente participa de uma reunião mediúnica, a nossa responsabilidade também aumenta. Então, se eu sei que eu tenho que ter uma alimentação frugal para frequentar uma reunião mediúnica e me empanturro de um monte de comida pesada, a responsabilidade é minha se eu atrapalhar o andamento da reunião mediúnica. E aí, um outro caso aqui, que é muito conhecido no meio espírita, que é a reencarnação de Segismundo. Quem aí já ouviu falar? Comenta aí. Quem já ouviu falar da reencarnação de Segismundo? Tem até vídeo no YouTube. Depois eu até indico vocês clicarem lá no YouTube, né? Buscarem lá. A reencarnação de Segismundo tem ilustrações, que é muito legal mesmo. Deixa eu ver aqui, ó. Então, na reencarnação de Segismundo é um caso específico que o Alexandre foi atender a um conhecido muito querido seu e foi contribuir na reencarnação de um espírito. E aí nos mostra como funciona a reencarnação. Nesses livros de André Luiz é o primeiro que mostra como que funciona a reencarnação, os processos reencarnatórios. E aí eles mostram, primeiramente, eles mostram o caso de reencarnação do Segismundo, como funciona, sendo uma família amparada, uma família que tem o lar protegido, porque eles oram, porque eles buscam. Então, como que funciona uma reencarnação com a espiritualidade amparando, ajudando, né, com o merecimento do casal, dos cônjuges, né? E também nos mostra uma coisa que deve acontecer muito, que é os cônjuges, quando estão desencarnados, muitas vezes, quando eles estão na espiritualidade, programando a reencarnação, eles prometem um monte de coisa, e nós somos assim, né? Inclusive, a Dani falou que já ouviu falar, e minha mãe também. É muito famosa, né? Muita gente já... muitas palestras, muita gente fala dessa reencarnação do Segismundo. Então, mostra um caso muito importante, que são casais que combinam, às vezes, de reencarnar, de se encontrarem e depois receberem como filhos, às vezes, inimigos do passado. Que lá na espiritualidade, com a visão da vida verdadeira, eles se perdoam. Aí combinam de reencarnar um como filho do outro. Só que aí, quando reencarna com o véu do esquecimento, as pessoas dão para trás, vamos dizer assim, elas inconscientemente, elas buscam não cumprir aquilo que foi combinado, que foi exatamente o caso do Segismundo, mostrando ali uma recusa de um dos cônjuges, que eu não vou falar de quem que é, por motivos do passado, de receber esse espírito. E mostra também, depois, vai mostrar se eles vão se acertar ou não, e vai mostrar o processo reencarnatório, se foi pacífico, se não foi, se foi protegido pela espiritualidade ou se não foi. Fato é que mostra a reencarnação ali com uma minúcia, com uma cor que é sensacional, sabe? Dá uma visualização e também uma responsabilidade pra gente, né? Eu quero ser mãe um dia. Então, a gente já começa a ver as coisas de uma forma diferente quando a gente tem contato com o que acontece do outro lado,
né? A importância do casal e da família orar, fazer o culto no lar, para ter protegido mesmo o seu lar, as suas intimidades, né? Do casal. E sempre ter em mente a responsabilidade, a função que é ser pai e mãe. Muitas vezes a gente combina, aí chega aqui na Terra, desanima, é muito difícil, não quero ser mãe, que não quero ser pai. É claro que é preferível você não ser mãe, não ser pai, se você não for dar conta, né, dessa função. Mas há casos e casos, nós não vamos entrar nesse mérito especificamente, mas é uma função sagrada, né? Só um minuto. E aqui nos mostra isso. Só que o André Luiz, como ele está em função educativa ali de aprendizado, o Alexandre, que tinha levado ele para conhecer esse caso de reencarnação do Segismundo, pediu para um amigo dele, também um espírito superior, para que levasse o André Luiz para conhecer um caso de reencarnação que teria sido um fracasso. E aí então nós vemos no livro 2 casos de reencarnação. Um que foi bem sucedido e protegido pela espiritualidade, e o outro que não, que infelizmente fracassou por leviandade de uma das partes, né, dos cônjuges, e infelizmente culminou pelo um fracasso ali da maternidade mesmo. Também não vou falar da spoiler, mas o que é muito triste. Então essa parte aí para quem pensa em ser mãe, pai, né, ou para quem já é muito bacana ler, porque mostra qual que é a função dos pais na vida dos filhos, né? O compromisso que nós assumimos do outro lado com os nossos familiares, então a importância da tolerância, né? Uma vez eu vi uma palestra deixa eu só dar uma olhada na hora aqui, gente. Uma vez eu vi uma palestra do Raul Teixeira, que ele deu um conselho assim, por exemplo, se eu sou mulher, eu engravido, e aí o meu marido começa a sentir alguma coisa estranha, ou eu mesma, na verdade meu marido não, eu começo a sentir alguma coisa estranha ali pelo meu marido. Tava tudo bem, a gente vivia bem, eu engravido, eu começo a sentir ali uma repulsa, né, uma irritação com ele. Isso eu até já ouvi pessoas narrando isso, né? Aí o Raul Teixeira ainda fala assim, bom, como o casal tem sempre que conversar com a criança, aí a mãe deve falar assim, olha, eu acho que essa criança espírito que tá vindo pode ter algum problema com você. Então já vai desde a gestação, conversando, tentando ali aproximar, porque nós estamos num planeta de provas e expiações e nossa família tá longe de ser uma família perfeita. Então numa mesma família pode ter espíritos afins e podem ter espíritos inimigos de vida passada. Mas nós devemos nos esforçar para tentar amar todos, né? Então, esses casos de reencarnação aqui são muito legais, além de serem tecnicamente esclarecedores, porque explicam os mecanismos, né, biológicos da reencarnação, também mostra tudo o que existe por trás no plano espiritual, de preparação do espírito para reencarnar, como que é feita essa preparação. Além do mais, o livro também narra casos de obsessão, né? E que é muito comum aí para quem estuda mediunidade. Inclusive, mais para frente eu vou trazer para vocês os livros do Manuel Filomeno de Miranda, porque ele é um especialista em obsessão, em reuniões mediúnicas. E aqui André Luiz traz mais para o final casos de obsessão, inclusive de possessão. Então, esse é um livro riquíssimo, em linhas gerais. É mais ou menos isso que ele fala. Eu espero que eu tenha despertado o interesse de quem não leu ainda para ler. É um livro que vale muito a pena, ele acrescenta muito. E é aquilo que eu venho falando nas outras lives, eu recomendo ler na sequência, porque a gente consegue ver, lendo na sequência, o amadurecimento do André Luiz e das tarefas que ele consegue assumir, até de compreensão. Então, é legal a gente tentar seguir mesmo a ordem, porque não foi por acaso que chegou aos poucos e nessa ordem específica. Então, para fechar, esse livro, Missionários da Luz, terceiro da coleção A Vida no Mundo Espiritual, né, pelo Espírito André Luiz, ditado a Francisco Cândido Xavier,
ele fala mais aprofundadamente como funcionam as reuniões mediúnicas, bastidores, preparações, fala das obsessões, do vampirismo, do poder das orações, né? Como, por exemplo, como a oração de uma mãe rompe as fronteiras do céu, como diz a minha mãe, né? Então, como é importante a gente orar, como uma oração sentida, ela atrai a ajuda dos benfeitores espirituais, como que a espiritualidade trabalha no caso de confortar uma viúva que perdeu duas pessoas amadas, talvez nem falando toda a verdade, mas o porquê de não falar a verdade também é uma forma de caridade. Fala de 2 casos de reencarnação, um que foi tudo bem, correu tudo bem, e outro não, exatamente por conta da decisão dos cônjuges, da proteção espiritual que aquelas pessoas mereciam, né? Lembrando que nós somos herdeiros de nós mesmos, então não há favoritismos, né? Então não tem pessoas privilegiadas, apenas nós atraímos quem vibra, né, de acordo com a gente mesmo. E é isso, gente. Eu espero ter sido clara. Se eu não fui, depois vocês comentam comigo, me mandam um direct. Eu sou super aberta, como eu gostaria de sempre deixar aqui claro para vocês. E eu espero de coração que quem não leu esse livro e os outros da coleção André Luiz, que leiam, principalmente se fazem parte de reuniões mediúnicas, para o despertar. E é isso, gente. Então, eu vou fazer agora, agradecendo a presença de cada um de vocês aqui. A Dani, que sempre participativa, uma querida. Ela comentou aqui que essa questão da obsessão é muito ampla, sempre temos muito a aprender, é verdade. A gente vê isso, o Manuel Filomeno de Miranda, o André Luiz também fala isso nas obras dele e a gente vai ver ao longo do tempo. Mas o Manuel Filomeno de Miranda, ele é um estudioso da mediunidade e da obsessão. Então, eu li os livros dele ano passado. E assim, são muitos casos e coisas que a gente nem imagina, né? Então é bom pra gente despertar, a gente ficar atento, né? Pra gente sair dessa consciência de sono que a gente costuma ficar, sair desse comodismo e ir para a luz, né? Conhecer a realidade da vida e poder viver de acordo com a verdade. Então, eu vou fazer uma prece agora para a gente encerrar, tá? Agradecendo a presença de cada um novamente. Então, gostaria de agradecer mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, tantos que estão aqui hoje na live, ao vivo, quanto aqueles que vão assistir depois. Essa oportunidade de vermos as obras que a espiritualidade superior deixou chegar até nós, para que possamos despertar a consciência e ir em direção a Deus, à luz, ir aparando as nossas arestas através de tanto conhecimento, né, de tantas informações importantes para o nosso crescimento espiritual. Gostaríamos de aproveitar e pedir para todas as pessoas que estejam em sofrimento, que estejam com problemas de saúde, mental, física, espiritual, em especial aos que nos acompanham aqui, seus familiares, amigos, companheiros de trabalho, conhecidos, vizinhos. Que Jesus possa abençoar a todos, levando o reconforto necessário, a palavra amiga, através de outras pessoas. Que possamos sempre estar aqui unidos, em seu nome, Mestre. Que o Senhor possa nos intuir sempre. Uma boa noite a todos, que assim seja. Então é isso, meus amigos. Um grande beijo. Até quinta-feira que vem. Tchau, tchau.